Bom dia! Começa agora o PUC News dessa segunda-feira, 10 de setembro. Bom dia, você vai ver nessa edição. Em resposta à onda de assédio no transporte público, mulheres organizam passeata na Paulista. Ferramentas de checagem ajudam a identificar fake news nas eleições. Aumento na conta de luz é mantido pelo quarto mês consecutivo. Largo do Paissandu é desocupado e vítimas do desabamento são reabrigadas. Milhares de mulheres vão à Avenida Paulista para protestar contra os casos de assédio e estupro no transporte público. Em resposta aos casos de assédio e estupro nas estações de metrô e em seus arredores, o movimento Elas por Elas, que já conta com mais de 24 mil seguidores no Instagram, organizou uma passeata na Avenida Paulista no dia 30 de agosto. O ato pela segurança das mulheres nas ruas e no transporte público contou com a presença de mais de 2.500 apoiadoras. O Elas por Elas, na verdade, é um movimento partidário, sem fins lucrativos. E a gente começou para ajudar as meninas de São Paulo mesmo. É justamente para essa sororidade, para não ser só uma coisa que a gente fala do feminismo e tal, e na prática a gente não, de fato, concretizar e não realizar nada aqui na nossa cidade, no nosso dia a dia. E é mais do que uma resposta, assim, é uma reação para todo o histórico de assédios, de estupros que acontecem não só na linha azul, no metrô, tal, no ônibus, em outras linhas, em outros horários, principalmente nas regiões mais afastadas assim, do centro. Esse ato é muito importante, primeiro para dizer de que a gente não acha que isso é normal, que a gente não acha que isso é uma coisa ok, apesar da gente saber que isso acontece todos os dias, não só nessa região e não é só nesses últimos tempos, né? Estupros, assédios, é uma coisa da qual as mulheres estão reféns desde sempre. E é muito importante que a gente esteja aqui hoje para dizer que a gente não acha que isso está certo, que a gente não quer mais que isso aconteça, que a gente quer que políticas públicas sejam pensadas para isso e que as pessoas se envolvam na política também para que isso seja possível. Os números de crimes com motivação sexual aumentaram no metrô e na CPTM ano a ano desde 2015. Recentemente, as frequentes denúncias causaram medo e insegurança nas mulheres que utilizam esses meios de transporte. Tenho muito medo de andar assim na rua, tenho medo de ir para a escola, tenho medo de ir para qualquer lugar. Quantas vezes a gente já não se pega andando na rua e pensando, nossa, tomara que hoje não seja o dia, tomara que não aconteça nada. E andando rápido, olhando para o lado. Infelizmente, a gente não se sente segura de andar na rua. E muito disso tem a ver com o fato de ser mulher, com o fato de se sentir muito mais exposta a uma série de violências que muitas vezes os homens não se sentem. Ações como essas se mostram extremamente necessárias e funcionam como uma rede de auxílio para as mulheres. Na PUC São Paulo, aconteceu uma roda de conversa com o tema Mulheres contra o Assédio no segundo Festival de Cultura. Primeiro, eu acho que é uma questão que não pode ser silenciada. Infelizmente, o que acaba acontecendo é que as mulheres, ao pensar em denunciar, em fazer uma denúncia de assédio, de abuso ou de coisas até mais graves, como estupro, acabam tendo receio, acabam tendo medo. Ao invés de se sentir apoiada numa denúncia, muitas vezes o que as instituições acabam fazendo é revitimizando essa mulher. E cada vez mais as mulheres estão assumindo para si as mulheres que elas querem ser, estão assumindo para si a responsabilidade dessa escolha. Então, quando uma mulher denuncia, por mais difícil que seja, significa que ela está, contribuindo para a gente ter uma noção melhor de como essa realidade é coletiva e de como isso é um problema de toda a sociedade. Toda vez que a gente vê mulheres denunciando, a gente se sente com mais coragem de denunciar, porque a gente percebe que não está sozinha, a gente percebe que talvez não tenha sido só com a gente se sente menos culpada, menos responsável, a gente vê mulheres na luta da força para mais mulheres lutarem. Então, de fato, eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais fácil fica, por mais dolorido que seja, da gente falar e pensar a respeito. O Brasil é o país com a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Um dos fatores que contribui para o aumento da estatística é o despreparo da polícia. Confira a matéria. Nesse último mês, o Brasil assistiu abismado os vídeos do caso da advogada Tatiane, brutalmente assassinada pelo namorado. O crime repercutiu e criou uma onda de discussão sobre as violências sofridas pelas mulheres. A aposentada Vilma Alves, que preferiu não mostrar o rosto, conta como seu marido era violento física e psicologicamente. A gente procurava esconder tudo que se passava em casa. As dificuldades, as brigas. Na frente dos nossos pais, a nossa vida era um mar de rosas.
Para a advogada Viviane Figueiredo, falta preparação por parte da polícia para lidar com esses casos. Com certeza a delegacia não está preparada, com certeza os policiais não estão preparados e até mesmo na delegacia da mulher a gente percebe que não tem o preparo adequado. Estima-se que 12 mulheres são assassinadas todos os dias em média no Brasil. Só em 2017 foram mais de 4.000 homicídios dolosos, sendo 946 feminicídios, como são chamados crimes de ódio motivados pela condição de gênero. Para as mulheres vítimas de violência, Figueiredo recomenda que denunciem o mais rápido possível. Então, na verdade, tem que procurar uma delegacia e qualquer delegacia está apta a receber, a lavrar o boletim de ocorrência contra o agressor. Com as eleições se aproximando, as chamadas fake news ganham cada vez mais força e repercussão. Veja como se proteger das notícias falsas. Baseado em 500 páginas do Facebook e mais de 100 sites de notícia, o Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da Universidade de São Paulo divulgou que 12 milhões de pessoas compartilharam fake news no Brasil em junho deste ano. Fake news sempre existiu, né? Elas já tiveram outro nome, a gente chamava de boato, de mentira. Não dá para esquecer Chateaubriand, né? Sua imprensa, né? Teve fake news para a eleição do Getúlio. O que mudou foi a questão de escala. Como todo mundo virou um ser de mídia, todo mundo com um celular, né, numa rede social tem um poder de voz, né, a gente teve outros agentes produzindo fake news. Sempre teve blog, sempre teve mentira no debate na TV, mas é a primeira vez que a gente vai ter esse embate mesmo, essa polarização, né? O projeto de lei do Senado Federal 473/2017 criminaliza de 6 meses até 2 anos a divulgação de fake news. Dentro do direito eleitoral, já existem algumas normas como a intimação e a anulação da candidatura em casos de fatos sabiamente inverídicos e de pesquisa fraudulenta. Eu gosto de pesquisar sites mais confiáveis, sites de política, jornalistas mais que de fato são mais reconhecidos e que a gente tenha mais confiança também. Geralmente eu dou uma pesquisada antes, porque eu vejo que muita gente reproduz coisas erradas, mentiras. Então, quando eu vou fazer uma postagem, eu procuro dar uma pesquisada antes, básica, para ver se é verdade mesmo, se está ok. Você costuma checar a veracidade do conteúdo? Nem sempre. Às vezes eu só leio e passo batido, não vou tão a fundo. E você costuma compartilhar conteúdo nas redes sociais? Olha, eu tenho evitado a discussão, então eu evito compartilhar também. Sites como Agência Lupa, Agência Pública Aos Fatos e Comprova ganharam força este ano. Eles seguem um código de ética que garante a transparência dos veículos. A checagem é feita a partir da apuração humana e dos dados fornecidos por algoritmos que classificam a veracidade das notícias. São dois processos, acho que a gente vai ter um crescimento dessas agências de checagem, que é o mercado de trabalho também para nós, jornalistas, e a gente também vai ter esse amadurecimento do leitor, do telespectador, do ouvinte, para aprender a desconfiar e checar. Começa agora a temporada de debates presidenciais. Confira os destaques do primeiro deles, realizado pela Bandeirantes. No dia 9 de agosto, ocorreu o primeiro debate entre candidatos à presidência da República na Bandeirantes. O destaque do evento fica para uma pergunta do candidato Cabo Daciolo, do Patriota, ao candidato Ciro Gomes, do PDT, em que questiona a realização de um plano chamado URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Ciro respondeu que não sabia do que se tratava, enquanto Daciolo insistiu na veracidade do plano. Tal episódio rendeu muita repercussão nas mídias sociais. Em caso de segundo turno, o próximo debate presidencial na TV Bandeirantes será transmitido no dia 11 de outubro. Em São Paulo, 90% dos atuais deputados tentarão a reeleição, o que pode indicar o menor índice de renovação da história da Assembleia Legislativa do Estado. No dia 7 de outubro, os candidatos a deputado estadual tentarão conquistar uma vaga aqui, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Entretanto, o que impressiona é o número de candidatos à reeleição. Para as eleições de 2018, cerca de 90% dos deputados, isto é, 77 dos 94 parlamentares, tentarão dar continuidade aos seus mandatos, o que indica a possibilidade do menor índice de renovação da história da Alesp, superando 2014, quando 62 deputados conseguiram a reeleição. Bandeira vermelha é mantida em setembro, resultando no 4º mês seguido do aumento na conta de luz. As contas de luz devem continuar mais caras em setembro, após 4 meses com a bandeira tarifária vermelha nível 2.
Isso significa que para cada 100 kWh de energia consumidos, será cobrado R$ 5,00 a mais nas contas de luz. A televisão fica todos os dias desligada, fico o dia inteiro fora. Eu pego a minha conta de luz R$200 por mês. Como que o brasileiro ele vive num salário mínimo pagando um valor desse de conta de luz? No meu caso específico, os equipamentos ficam 24 horas ligados, o consumo é alto e a conta vem alta, né? No meu caso, a minha conta chega a quase R$4.000. Com essa bandeira vermelha que eles cobram agora, aumenta mais ainda o valor. Então, no final do mês, entre tantas outras contas, essa fica mais pesada ainda, né? Fica difícil. O diretor-presidente da Associação Nacional de Consumidores de Energia, Carlos Faria, explica que a aplicação da bandeira tarifária ocorre pelo acionamento de um número maior de usinas termoelétricas. Atualmente nós estamos atravessando o chamado período seco, que ocorre entre os meses de maio e outubro. E é exatamente nesse período que ocorre a aplicação da bandeira tarifária. A bandeira tarifária ela ocorre porque você aciona usinas termoelétricas que são as mais caras. A ANEEL pede que os consumidores façam uso consciente de energia e que evitem desperdícios. Em anúncio, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que o aumento na cobrança deve-se à falta de chuvas e ao baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas. A tecnologia tem ganhado espaço na sociedade e os idosos estão tentando se adaptar a ela. Em meio a tantas tecnologias avançadas e principalmente as digitais, fica o questionamento sobre até onde é válido o uso de tanta invenção, especialmente para os idosos, que enfrentam esse desafio de se adaptar às novas tendências cotidianamente. É muito legal também para as pessoas velhas, né? Quem gosta de mexer principalmente no computador, agora para quem sabe, agora para as pessoas que não sabem, que não têm oportunidade de poder aprender. Toda tecnologia hoje é válida para todos, principalmente para pessoas de mais idade que têm interesse de ver, de conversar, de se integrar com a sociedade de hoje. Para mim foi ótimo o celular, mas eu confesso assim, eu não sei me adaptar com ele assim totalmente. Me atrapalha porque eu fico um pouco ansiosa e, vamos dizer, até um pouco nervosa, que eu quero acertar, quero falar e não consigo. Tive um computador, foi um pouco melhor, porque me lembrou muito as teclas de escrever, de digitar, da máquina antiga de escrever. Até onde a tecnologia é importante para o idoso? É importante se ele tiver acesso, mas eu duvido que uma senhora de 80, 70 anos, que vive uma vida muito dura, vai se sentir menor porque não tem um celular ou porque não usa o WhatsApp. A quantidade de novidades e informações no mundo contemporâneo é imensurável. Quando o assunto é beleza e inovações em procedimentos estéticos para rejuvenescer, o cenário não é muito diferente. Uma pessoa corta o seu corpo, mutila o seu corpo para aderir a um padrão estético, ela está usando mal a tecnologia. Só que a sociedade a impulsiona a usar isso. Eu mesmo gostaria que eu aparecesse 10 anos mais novo do que eu sou. A autoestima, isso daí é muito importante. Eu, sinceramente, acho que tem que envelhecer naturalmente, porque faz parte da caminhada da gente. A evolução das técnicas em geral é inevitável. Entretanto, seu uso às vezes é necessário. Com acesso, limites e um pouco de ajuda, inovações podem ser muito bem-vindas em qualquer idade. O importante é não envelhecer o cérebro, porque se o cérebro envelhecer, a gente não caminha, né? Então, o cérebro sadio, a mente sadia, o corpo sadio também. Demissão em massa na Abril e fechamento de diversos títulos da editora impacta o mundo do jornalismo. A editora Abril, uma das mais tradicionais no ramo jornalístico, oficializou um processo de reformulação total, onde uma grande quantidade de revistas foram fechadas. Grandes sucessos como Casa Cláudia, Mundo Estranho, entre outros, viram sua versão impressa chegar ao fim. Consequentemente, quase 800 funcionários foram demitidos. Em entrevista, Paulo Zocchi, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, fala um pouco sobre o que de fato está por trás das demissões. O negócio do jornalismo, tal como ele está estruturado no Brasil, ele está em crise. No Brasil ou até mesmo no mundo, num certo sentido. O capital financeiro, assim, as finanças,
elas nos últimos 25, 30 anos, elas assumem um papel tão preponderante que as empresas jornalísticas passam a ser geridas por um tipo de rentabilidade bancária. Assim, isso pesa muito sobre a produção, porque isso faz com que as redações, traduzindo para nós ali, para o jornalista, redações cada vez mais enxutas, que tem que atingir resultados financeiros elevados, como equipe pequena. E tem um aspecto do jornalismo que, à medida que você reduz a equipe, você mata o jornalismo, porque reportagem é feito com gente, e é um negócio que tem um custo. E existe uma questão ali no fechamento das revistas que é uma coisa que extrapola em muito a importância simplesmente da Editora Abril. É uma questão aí e meramente dos empregos ali, porque é uma questão da sociedade ter direito à informação. O fechamento das revistas e as demissões em massa causaram revoltas e protestos. No dia 17 de agosto, os jornalistas demitidos se reuniram aqui, no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, para criar o Comitê dos Jornalistas Demitidos da Abril, para se mobilizar contra as demissões e repudiar a decisão da editora. Isso foi uma assembleia de 2 horas e meia para agir de maneira coletiva e homogênea e integrada nesse processo, visando, evidentemente, garantir os direitos de todo mundo. Então, nós temos daí um paradoxo. Nós temos um jornalismo super necessário e um modelo no qual o jornalismo se estruturava que está numa crise. E como esse problema vai se resolver é uma questão que tem que ser discutida. E uma categoria como a nossa é protagonista numa discussão que nem essa. A coordenação do curso de jornalismo da PUC São Paulo reflete sobre os impactos desses eventos na formação dos estudantes, tratando o tema com otimismo em relação ao futuro da profissão. Um evento, de fato, dentro de um histórico, mas que é da reformulação da profissão do jornalista. Quer dizer, o jornalista, a ação dele não acontece só mais na redação. Quer dizer, existe uma crítica geral à mídia hegemônica, que isso é muito claro, e aqui o nosso curso, ele sempre fez essa crítica. E ele sempre buscou formar jornalistas que fossem, de certa maneira, possíveis de criar alternativas a isso. Então, não é que o mercado se reduziu. Eu acho que existe, claro, um lugar para um tipo de jornalismo que está se reduzindo. Agora, ao mesmo tempo, esse era um jornalismo muito baseado em fake news, né, que propagava informações falsas, que fazia campanhas difamatórias, que tinha assim, eu acho que esse fechamento ele corresponde muito a essa prática quase antijornalística. Então, para nós aqui, eu não vejo isso como um sinal vermelho, não. Muito pelo contrário, eu acho que isso mostra que a gente estava certo aqui, de apostar numa formação para jornalistas alternativos à grande mídia. Segundo o Festival de Cultura da PUC São Paulo, movimenta a universidade com debates, palestras e varais de poesia. Com o objetivo de complementar a formação acadêmica dos alunos com atividades extracurriculares, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo promoveu, de 27 a 31 de agosto, o 2º Festival de Cultura. Sob organização da EDUC e coordenação do professor Pedro Aguerre, o evento proporcionou, através da cultura, a convivência e interação entre professores, alunos, funcionários e toda a comunidade acadêmica para a melhor construção coletiva do conhecimento. O estudante numa universidade como a PUC, ele é convidado a desenvolver sua cidadania, né, e a desenvolver valores humanistas voltados à transformação da sociedade e à construção de uma sociedade melhor, menos desigual. Nesse sentido, muitas vezes, só a atividade acadêmica, só a sala de aula não dá conta de permitir explorar os talentos e todas as potencialidades que o aluno traz. Com palestras sobre temas atuais, como as lutas feministas, o evento trouxe para a faculdade coletivos culturais, exibições de filmes, varais de poesia e mesas de debate. Para mediar a discussão sobre política e esporte, o 2º Festival de Cultura contou com a participação do professor José Paulo Florenzano, que falou da importância desses assuntos no âmbito acadêmico. Via de regra, o esporte é deixado de lado como um tema menor, não é? E apolítico. E eu acho que a proposta desta mesa foi mostrar, então, que a formação acadêmica ela pode se enriquecer discutindo questões políticas, econômicas, culturais, através do esporte. Não é? Então,
mais uma vez, é um ganho teórico essa experiência que nós tivemos aqui hoje à noite. Para o debate foram chamados Aira Bonfim, representante do Museu do Futebol, e o professor Anderson Gurgel, doutor em Comunicação e Semiótica. Aira falou da importância da representatividade feminina ao longo da história do futebol, e Anderson, por sua vez, discutiu sobre o papel da FIFA, das grandes federações e suas respectivas relações diplomáticas. Olha, esse tipo de evento é muito importante, porque o esporte como um todo, ele é visto apenas como algo banal, entretenimento. E aqui a gente vê que o esporte está ligado à política, à economia, então é importante porque a gente expande esse conhecimento em relação ao esporte. Departamento de Jornalismo da PUC São Paulo aceita a proposta da FEA para a implementação do ponto biométrico na universidade. Recentemente, ocorreu uma atualização no caso dos pontos biométricos aqui na PUC São Paulo. No dia 21 de agosto, o Departamento de Jornalismo, aqui na Faficla, aceitou uma proposta da FEA em que os docentes registrariam a presença apenas na entrada da universidade. Apesar disso, alega-se que não ocorreu uma consulta prévia à comunidade acadêmica antes da implementação do projeto. De todo modo, o departamento se dispõe a discutir e conversar, pensando no melhor para a universidade. Dirigida por Jô Soares, a peça A Noite de 16 de Janeiro fica em cartaz no Tuca até depois de amanhã. Após 11 anos desde sua última aparição, Jô Soares marca sua volta aos palcos em A Noite de 16 de Janeiro, de Ayn Rand. A peça, em que Jô também assina como tradutor e diretor, gira em torno de um dramático julgamento. Nele, a principal acusada pela morte do empresário Bijon Falquer é sua própria amante e ex-secretária Andréa Karen. Sua absolvição ou condenação fica nas mãos de um júri recrutado entre o público presente. A peça fica em cartaz no Tuca às sextas, sábados e domingos até dia 2 de setembro. É importante ressaltar que, devido a um acidente, o humorista de 80 anos teve de ser afastado e será substituído momentaneamente pelo ator Paulo Marcos. Largo do Paissandu é desocupado depois de acordo entre vítimas do incêndio e Prefeitura de São Paulo. O acampamento montado pelos moradores do prédio Wilton Paes de Almeida, que caiu dia 1º de maio deste ano, foi desocupado pela Prefeitura no dia 30 de julho. Isso aconteceu porque grande parte dos moradores já tinha ido para abrigos e a outra parte, que estava aqui, foi para os CTAs, Centro de Acolhimento Temporário da Prefeitura. O local estava muito perigoso para os moradores, então, em assembleia, eles decidiram aceitar as propostas da Prefeitura de São Paulo. Veja a seguir, 4 anos depois do incêndio, o Liceu de Artes e Ofícios é reaberto. Voltamos já. Ensino técnico gratuito e de qualidade. Desde 1873, esse é o objetivo do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que foi reaberto à visitação. Um dos mais tradicionais espaços de cultura de São Paulo, o Liceu de Artes e Ofícios, foi reaberto à visitação. Durante 4 anos, o Liceu passou por um processo de restauração devido a um incêndio que deixou destruído o prédio e seu acervo histórico. Ao todo, 8 das 28 esculturas de gesso, réplicas perfeitas de grandes obras de arte, foram recuperadas. Entre elas está uma réplica do Davi de Michelangelo com 5 metros de altura. O Centro Cultural do Liceu fica aberto às visitações de terça a domingo, do meio-dia às 17 horas, com entrada franca. Enquanto o Liceu reabre, o Museu Nacional no Rio de Janeiro perde 90% de seu acervo histórico. Vamos ao vivo com o repórter Felipe Cerezer. Bom dia, Felipe. Bom dia, Eliana. Exatamente, o Liceu reabriu e o Museu Nacional, o maior museu de história natural da América Latina, foi destruído após 30 horas de incêndio. Eu estou aqui com o professor Mauro Peron, ele que é professor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC São Paulo, uma perda inestimável, né, professor? Bom dia. É inestimável porque, inclusive, é irreparável. Então, é uma perda científica, uma perda cultural, é uma perda de um processo histórico que representou um certo processo civilizatório. Então, é uma perda também de um acesso a toda uma temporalidade, a toda uma história, a toda uma espacialidade, a todo um conjunto de convivências, né? Então, todo esse registro, todo esse material que estava ali, toda a pesquisa que se fez,
e que se estava fazendo, tudo isso é interrompido, tudo isso é silenciado. Isso é uma perda irreparável por isso também. Não é? O que você poderia dizer da falta que há de incentivo à cultura no nosso país? Na verdade, isso também é um processo imenso, histórico e antigo já. O incentivo à preservação da memória é uma atitude política. E penso que há uma questão muito séria a ser colocada e que é justamente a ausência de políticas públicas voltadas justamente para a preservação da memória. Quando você volta uma política pública para a preservação da memória, significa, portanto, que você está dando uma atenção à história do país, à história da pesquisa, à história da cultura. O que se perde, portanto, é um conjunto de perdas que são estéticas, que são de um processo de conhecimento e que isso é simplesmente retirado da maioria da população, do acesso tanto da população de uma maneira geral, como de pesquisadores, de artistas, etc. É isso. Então, com essa situação complicada que o Brasil passou e toda a humanidade sofre com a perda de 1,5 milhão de peças e artefatos no Museu Nacional. Voltamos aí com vocês do estúdio. Líderes de Estados Unidos e Coreia do Norte marcam encontro diplomático e trocam elogios. Relação entre os países parece estar mais amistosa. Após reunião realizada em junho, as relações do presidente Donald Trump e do líder norte-coreano Kim Jong-un estão cada vez mais intrigantes. Mesmo a Casa Branca afirmando que o governo norte-coreano não está seguindo as regras do acordo de desmilitarização da península, o presidente Donald Trump agradeceu em sua conta do Twitter a bela carta enviada por Kim Jong-un e a repatriação dos restos mortais de 55 soldados norte-americanos mortos na Guerra da Coreia. De acordo com Pyongyang, Kim Jong-un deseja ter um novo encontro com Donald Trump, mas ainda não possui uma data em mente. Prefeitura de São Paulo e construtoras entram em acordo sobre Parque Augusta. Chegou ao fim, no último dia 10 de agosto, a disputa em torno da criação do Parque Augusta aqui em São Paulo, depois de anos de debates e ações judiciais. Foi firmado um acordo entre o Ministério Público, a Prefeitura e as construtoras detentoras do terreno, Cirela e Cetim. Ficou decidido que as proprietárias deverão doar o terreno e nele construir o parque e arcar com a sua manutenção. Em troca, ganharão o direito de empreender em outras áreas da cidade sem pagar aos cofres públicos. Falta apenas a aprovação da Justiça. A previsão é de que as obras comecem no início de 2019 para o parque ser finalmente entregue em 2020. Antigo prédio no centro é reformado e vira residência estudantil. O Hotel Jaguar, construído nos anos 40, foi recentemente reformado e transformado em residência estudantil. Antiga moradia de nomes de prestígio, como o cantor Roberto Carlos, o hotel entrou em declínio. Finalmente, em 2016, o prédio foi comprado pela incorporadora francesa MMC e passou por uma reforma, contando agora com 83 quartos disponíveis. Localizado na esquina da Avenida Duque de Caxias, com a Alameda Barão de Limeira, a residência já conta com 18 moradores. O Teatro Municipal de São Paulo estreia uma nova programação neste mês. A agenda conta com novos concertos e espetáculos de dança. O mês de setembro traz novidades ao Teatro Municipal de São Paulo. Além das tradicionais sessões happy hour realizadas às segundas e às terças, o teatro contará com a presença da Orquestra Baquiana Filarmônica, sob regência de João Carlos Martins. A programação inclui as famosas obras de Tchaikovsky, incluindo O Lago dos Cisnes. Para os amantes da dança, o Balé da Cidade estreia o espetáculo A Sagração da Primavera, uma releitura da obra de Igor Stravinsky pelos olhos de Ismael Ivo, com ingressos que custam a partir de R$ 12. Adoniran Barbosa, uma das principais figuras do samba paulistano, ganha exposição biográfica no Farol Santander. A exposição Trem das 11, uma viagem ao mundo de Adoniran Barbosa, reúne mais de 150 itens, entre filmes, fotos e partituras, que contam a história do sambista paulistano. A mostra, distribuída em 10 salas, entre 2 andares, aqui no Farol Santander, fica em cartaz até o dia 30 de dezembro. O ingresso para a exposição custa R$ 20. Virada Sustentável aconteceu no fim de agosto em São Paulo e levou atividades para diversos pontos da cidade. Confira os destaques. Sustentabilidade, desenvolvimento humano, empreendedorismo sociocultural e coletividade. Essas são as principais propostas da Virada Sustentável de São Paulo. Neste ano, em sua 8ª edição, os eventos aconteceram de 23 a 26 de agosto. Oficinas, festivais, atividades e seminários
localizados em diversos pontos da cidade, inspiraram pessoas a mudar o mundo de maneira ecológica e consciente. Exposição no IMS Paulista reúne o trabalho concebido ao longo de 70 anos de carreira do fotógrafo norte-americano Irving Penn. Em homenagem ao centenário do fotógrafo norte-americano Irving Penn, o Instituto Moreira Salles trouxe para as galerias 2 e 3 do prédio, localizado na Avenida Paulista, mais de 230 fotografias concebidas ao longo de quase 70 anos de sua carreira. Além de retratar seus trabalhos com natureza morta, nudez, retratos e campanhas publicitárias, a exposição exibe sua trajetória de mais de 60 anos dentro da revista Vogue americana. Durante esse tempo, foi responsável pela criação de 156 capas. A mostra, que fica em cartaz até 18 de novembro de 2018, é organizada pelo The Metropolitan Museum of Art, em colaboração com a Fundação Irving Penn. Confira agora a 5ª edição do Koala Festival. A 5ª edição do Koala Festival, evento dedicado à música brasileira, acontece no Memorial da América Latina, em São Paulo, nos dias 1 e 2 de setembro, a partir das 11 da manhã. Uma das maiores novidades da edição deste ano é o fato de que o festival vai ter 2 dias de programação. Artistas consagrados e novas apostas da música brasileira compõem o line-up. Gilberto Gil, Mano Brown e Milton Nascimento estão no time dos mais experientes, enquanto Xênia França, Atochá e Lued Luna são mais novos. Os ingressos já estão à venda. O festival agora oferece também o passe Qualático, o ingresso válido para os 2 dias do evento. Os preços variam de R$ 85 a R$ 190. Realizada no tradicional bairro do Bexiga, a festa da Quiropita chega à sua 92ª edição, celebrando a cultura italiana em São Paulo. De 4 de agosto a 2 de setembro, aconteceu, no bairro do Bexiga, a 92ª edição da tradicional festa de Nossa Senhora da Quiropita. Em homenagem à padroeira do bairro, o festejo atrai cerca de 250 mil pessoas anualmente, com todo o dinheiro revertido para as obras sociais da paróquia. A festa italiana conta com 30 barracas de comidas típicas do país, que vão desde o tradicional espaguete à famosa fogazza. Para as crianças, também há diversas atrações, o que mostra que a Quiropita é uma festa para toda a família. Após 3 anos, Quentin Tarantino assina um novo roteiro e direção de longa-metragem. Programado para ser lançado em 26 de julho de 2019, o filme Once Upon a Time in Hollywood, 10º longa dirigido por Quentin Tarantino, tem sua produção a todo vapor e as primeiras imagens já começaram a ser disponibilizadas para o público. Estrelando Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, esta que interpretará a atriz Sharon Tate, o filme se passará na Los Angeles de 1969 e terá como pano de fundo os assassinatos orquestrados por Charles Manson. Após decisão promulgada pela Prefeitura no último mês, moradores da capital paulista se reúnem para comemorar a reinauguração do Parque Augusta. O piquenique no asfalto foi criado com o objetivo de lutar pela preservação de uma das últimas áreas verdes permeáveis do centro de São Paulo e exigir a criação do Parque Municipal Augusta. Depois de anos de contestação, no dia 10 de agosto, a exigência foi atendida e o acordo selado. As empresas vão receber títulos de potencial construtivo em outras áreas, onde poderão construir acima do permitido ou vender os imóveis no mercado imobiliário. Em troca, o parque será criado na Augusta, entre as ruas Caio Prado e Marquês de Paranaguá, proporcionando uma área verde para a população no meio da cidade, trazendo saúde e qualidade de vida. Os moradores do entorno realizaram então mais um piquenique, dessa vez para comemorar a conquista com direito à arte, música e a presença do maestro João Carlos Martins. Casas de show em São Paulo apresentam nova safra de músicos e jovens ambiciosos. A música instrumental sempre teve grande presença nos círculos de músicos brasileiros, porém, muitas vezes era ligada às elites, que ainda acontece. Contudo, existem inúmeros projetos espalhados pela cidade de São Paulo que buscam levar a música instrumental ligada ao jazz, ao soul e à bossa nova para maiores públicos. A cena aqui em São Paulo, ela é uma cena que tem bons músicos, com boas intenções e com uns valores artísticos muito bons, mas ao mesmo tempo eu acho que falta oportunidade. E de alguma maneira ela é meio restrita, é mais voltada para quem é músico, assim. Geralmente música instrumental é meio aquela coisa de música para músicos. E que eu acho que é uma concepção muito errada da música instrumental, porque a música instrumental
ela é, pra mim, a música na essência, assim mesmo, no negócio. Eu acho que a cena instrumental em São Paulo, ela representa muita coisa, e a música instrumental também, como um todo. E os lugares que a gente frequenta de música instrumental, como o Jazz nos Fundos, eles sempre eles abrangem muitas coisas. Então é um lugar para levar os amigos e ouvir música boa, com músicos muito bons. Um desses projetos é a união de duas casas de shows, Jazz nos Fundos e Jazz Bee. O Jazz nos Fundos, localizado no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista, já se tornou um palco querido por jovens instrumentistas. A plateia e o público em geral, todo mundo meio voltada, todo mundo é meio músico, ou sabe, muito ligado à música e não tanto leigo, e sem querer ser e menosprezar, até porque a maioria das pessoas que consomem música não são músicos, são pessoas que não estudaram música ou que não necessariamente precisam estar assim, entendendo que acorde a pessoa está fazendo, que mudança rítmica, que mudança harmônica. Isso aí para as pessoas tanto faz. E eu acho que alguns ambientes aqui em São Paulo eles ainda são dessa maneira meio uma panelinha de músicos, sabe? Falta um acesso maior. Mesa de debate sobre esporte e política encerra o segundo Festival da Cultura da PUC São Paulo. O segundo Festival de Cultura da PUC de São Paulo foi encerrado no auditório 239 com uma mesa de debate sobre o tema esporte e política. Os especialistas e convidados presentes analisaram acontecimentos históricos e ressaltaram que os dois campos, tanto a política como o esporte, caminham juntos. Pensar que o esporte faz parte das nossas vidas, igual a política também faz, inclusive que por mais que a gente possa pensar dados históricos, né, trazer algumas referências de alguns esportes, modalidades diferentes, né, a gente também vive hoje, 2018, um momento político, né, super efervescente. Né? Recortes, então, a relação de gênero, a relação de classe social, a relação do futebol e da sociedade do espetáculo, né, o quanto o futebol também ele é agenciado para se constituir numa arena de reprodução da sociedade de consumo. Né? Então eu acho que, sob vários aspectos, o debate é uma oportunidade, não é, de refletir e aprofundar a visão que nós temos do esporte. O foco maior no futebol animou quem estava presente. Acho que o futebol ele é um esporte que consegue absorver muita coisa da sociedade e também dá muita coisa para a sociedade. Eu acho que esse debate é muito importante por causa disso. A política como forma de poder no esporte e em outros setores das sociedades, as torcidas organizadas, os dirigentes de clubes e as relações de marketing entre atletas e empresas foram alguns dos temas abordados no último evento realizado pela Pró-Reitoria da PUC na última semana de agosto. Que o esporte ele não está fora da sociedade, então ele muitas vezes reflete o que a sociedade tem de melhor e de pior, ele é também, por sua vez, um espaço de relativa autonomia e ele também pode propor, não é, arranjos sociais, ideias, experiências, utopias para a sociedade. E de alguma forma acho que a gente naturaliza algumas coisas, né? Então, por exemplo, naturaliza que futebol não é para mulheres, né? Então acho que a gente pode, a partir de um debate, de uma discussão aberta, pensando em história, pensando em sociologia e política, de construir algumas coisas que talvez a gente já nasça, acha normal, né? Mesmo com torcida comparecendo em peso no Pacaembu, Santos é desclassificado da Libertadores. Mesmo sem o resultado esperado, a torcida do Santos fez festa e encheu as arquibancadas do estádio do Pacaembu. Os santistas compraram todos os 38 mil ingressos disponíveis para a partida contra o Independiente da Argentina pela Copa Libertadores. Esse foi o recorde de público do estádio do Pacaembu neste ano. Com as novas arenas de Palmeiras e Corinthians, o tradicional Pacaembu perdeu muitos jogos. A tendência agora é que ele volte a ficar lotado com as partidas do Santos no Campeonato Brasileiro. A Fundação São Paulo encaminhou uma proposta de reforma no Estatuto da PUC. Entre outras decisões, a mantenedora da universidade propõe que reitoria, chefias de departamentos e coordenações não sejam mais indicadas através de eleições. Professores, funcionários e alunos já estão se mobilizando e várias assembleias foram realizadas. O momento é de mobilização. O PUC News de hoje acaba aqui. Um bom dia a todos. Um ótimo dia e até amanhã.